hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, já parou para agradecer ao Senhor hoje, para louvar Ele por mais um dia de vida? Independente de alguma luta, de alguma situação difícil que você esteja enfrentando, não deixe de adorar, não deixe de louvar, de agradecer ao Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de viver, de experimentar das misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Amém? A palavra de Deus diz, lá em Lamentação 3, a partir do 21, que eu quero ler com você, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós estamos sendo, irmãos, bombardeados pela mídia, pelas notícias, por sites, pela televisão. Nós somos bombardeados com notícias ruins. Se você ligar a televisão, muito provavelmente você vai ouvir muitas tragédias, muitas desgraças, mas notícia boa mesmo a gente não escuta. A gente não vê notícias de milagres, de bênçãos, de mudanças, de transformação, muito raramente. O que a gente vê, o que a gente assiste, na mídia convencional são desgraças, é violência, é morte, é doença, é crises, guerras, tudo isso. E isso não é à toa, isso não é em vão, isso tem o propósito de gerar em nós medo, de gerar em nós tristeza, de gerar em nós pavor, de gerar em nós receio, de trazer angústia na nossa alma, de nos paralisar, de nos impedir de seguir adiante, de ter ânimo, de ter vigor, de ter força, de ter esperança. E é isso que o inimigo quer fazer, que ele quer causar na nossa mente, que ele quer causar nas pessoas, na sociedade, uma frustração, uma tristeza, uma sensação de que não adianta o quanto eu lute, não adianta o que eu faça, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão mudar, eu não vou conseguir, E aí automaticamente, inconscientemente, a gente vai pensando: eu vou me preocupar com isso para quê, se as coisas estão desse jeito? Eu vou me empenhar em dar o melhor para os meus filhos, por quê? Para quê? Se o futuro, se as coisas vão de mal a pior, se amanhã ou depois a gente não sabe nem como as coisas vão estar, e isso vai trazendo para a gente a sensação de que vou parar, não vou continuar, não vale a pena continuar, as coisas estão muito ruins, as coisas estão muito difíceis. E aí a nossa mente vai se enfraquecendo, o nosso ânimo, a nossa esperança, tudo isso vai morrendo, vai se esvaindo. Isso é o desejo do inimigo. Isso não é à toa, isso não é em vão. Então a gente precisa guardar a nossa mente, a gente precisa proteger o nosso coração e a gente precisa fazer o que a palavra de Deus diz, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá ânimo, aquilo que nos dá vigor, aquilo que enche o nosso coração de expectativa, porque nós somos filhos de Deus e por mais que a gente viva numa sociedade ruim, sim, por mais que os tempos sejam difíceis, sim, a gente precisa pedir: Deus, venha a nós o teu reino, estabeleça aqui a tua vontade, assim como ela é feita no céu, e aí a gente começar a viver a realidade do reino de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mesmo numa geração ruim, mesmo em tempos difíceis, mesmo numa situação tão corrompida, tão contaminada, a gente pode viver os milagres do Senhor. A gente não pode viver por aquilo que a gente vê, a gente tem que viver pela nossa fé, Não é isso que Paulo diz, para a gente não andar por vista, mas andar por fé, não andar pelo que vemos, mas andar pelo que cremos. E por mais que as coisas estejam ruins, por mais que as coisas estejam difíceis, a gente precisa depositar no Senhor a nossa confiança, depositar no Senhor a nossa esperança. E quando a gente faz isso que nós lemos, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, o nosso foco é mudado. A gente para de olhar para tragédias, para crises, para projeções ruins, e a gente se enche de esperança, e a gente se enche da palavra de Deus, e a gente pensa: não, a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
mão. A palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. E aí o nosso coração, a nossa mente vai se enchendo de esperança, de ânimo, de vigor. E a gente pensa, as coisas podem estar ruins, sim, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, mas eu tenho um Deus que me protege, que envia anjos, né? Que a minha geração vai ser abençoada. A palavra de Deus diz não só sobre mim, mas diz sobre toda a minha geração. Enquanto o Senhor Jesus não vier nos buscar, Ele vai estar conosco, o Espírito de Deus vai estar nos guardando, nos protegendo, e aí a nossa mente vai sendo transformada. O salmista também diz sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então o que a gente precisa meditar dia e noite é na palavra de Deus, não são nas notícias ruins, né? Não são nas calamidades, não são nessas tragédias que é o tempo todo, se a gente permitir, vai entrando na nossa mente. E aí quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente traz à nossa mente aquilo que dá esperança, a nossa mente é renovada, o nosso ânimo, o nosso vigor é reestabelecido. O que a palavra de Deus continua dizendo? Aqui onde nós lemos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então nós não somos consumidos por causa das misericórdias dele. Independente das situações que estão acontecendo, independente das tragédias que estão acontecendo, as misericórdias dele não permitem que nós sejamos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, o Senhor é fiel, mesmo num mundo tão difícil, mesmo em tempos tão difíceis. O Senhor falou, estarei com vocês, né, todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Então, enquanto os séculos não forem consumidos, enquanto o Senhor não vier nos buscar, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos guardando, porque as suas misericórdias, a sua fidelidade não tem fim. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Então, quando a gente espera nele, quando a gente confia nele, quando a gente deposita nele, né, a nossa confiança, Ele é bom, Ele guarda, Ele protege. E é isso que a gente precisa fazer, se lembrar do Senhor, depositar nele a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, não ficar olhando, né, para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, não ficar com esse olhar humano, natural, mas olhar com olhos espirituais, olhar com o coração de quem carrega a palavra de Deus. E aí quando a gente faz isso, qual que é o resultado? O resultado é a gente se sentir fortalecido no Senhor. O resultado é um ânimo novo, é um vigor novo, é uma mente renovada, é uma esperança renovada no Senhor, porque a gente decide, a gente escolhe tirar os nossos olhos das tragédias, tirar os nossos olhos das más notícias, disso que o inimigo intencionalmente tenta colocar diante de nós, né, com a intenção mesmo de nos enfraquecer, de nos entristecer, de nos paralisar. Mas a gente se renova no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A nossa força é o Senhor. Amém? Então eu te convido a trazer à sua memória aquilo que traz esperança e não aquilo que a gente vê, que a gente tem visto nos dias atuais. Que o Senhor continue falando no seu coração, ministrando no seu espírito, em nome de Jesus.